Você falou sobre fundos de papel e essa, na verdade, seria uma das próximas perguntas, Tá. porque por conta da inflação, eles estão rendendo cada vez menos. E aí tem muita gente que considera até o fim Estão dos... vendendo cada vez mais. E tem gente que considera os fundos de papel que é o fim, que era o fim. Então você Sim. discorda disso? Não, sem dúvida. Eu acho que os fundos de papéis são um excelente tipo de investimento. Tem um amigo meu que eu roubei uma frase dele que ele diz que o Brasil é o país do pós-fixado. Por quê? Porque aqui taxa Selic, taxa de juros básica do país, sempre foi alta e sempre vai ter essa tendência de ficar alta por muito tempo. Em alguns poucos momentos da nossa história ficou baixa, né, mas não foi sustentável. E a taxa Selic, a taxa de juros, só é alta por quê? Porque a inflação é alta. O Brasil é um país inflacionário. Então, quando a gente pensa nos nossos investimentos, se a gente tiver ativos que superam a inflação e superam a taxa de juros, eu acho que é um instrumento excelente, né? Então, eu acho que sempre vai ser bom para o brasileiro investir em ativos pós-fixados. E aí, quando a gente vai olhar para os fundos imobiliários, quais são esses ativos pós-fixados? Os fundos de papéis, que são esses CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários, né? Então, a gente vai ter, dentro dessa classe de fundos de papéis, e isso é legal a gente falar, existem várias classes ali dentro. Então, como eu já falei, tem aqueles mais seguros e aqueles mais arriscados. Mas também tem alguns fundos de papéis que só têm contratos atrelados à taxa Selic. Tem outros fundos que têm metade dos contratos em Selic e metade em IPCA, que é a inflação. Aí vão ter outros que vão ter uma fatia maior em IPCA, que é a inflação. Por isso, mais uma vez, o investidor tem que saber no que ele está investindo. E a gente começou a ver isso, por exemplo, no final do ano de 2022, houve uma deflação, porque houve uma medida governamental de reduzir os impostos da gasolina. E a inflação foi para baixo. O que aconteceu com os fundos imobiliários que tinham contratos atrelados ao IPCA? Naqueles meses, diminuiu o dividendo e também caiu a cotação. Mas era um período, foi um instrumento ali artificial, né? Tanto que para 2023 a inflação já subiu de novo e ela não está baixinha, né? Então, na verdade, nesse momento que caíram as cotas por causa desse movimento momentâneo, acho que foi uma boa oportunidade de comprar ativos que vão te trazer dinheiro para o resto da vida, né? E se você comprar mais barato, muito melhor. Então, a maioria dos fundos de papéis que a gente tem na bolsa são uma mescla. Tem um pouco de inflação, um pouco de taxa de juros, né? Mas tem alguns que são praticamente 99% em taxa de juros. E sempre vão render mais do que um Tesouro Selic, por exemplo, né? E tendo uma classificação high grade, né, que são esses mais seguros, é um instrumento que não tem como falar que vai morrer, né? É um investimento, é um instrumento que faz parte da montagem da carteira do investidor. Acho que todo mundo deveria pensar um pouco em fundos imobiliários e os fundos de papéis. A gente não pode falar de maneira simplista, né? Mas eles têm essa característica de serem um pouco mais estáveis, mais seguros e previsíveis, a não ser que eles sejam aqueles mais arriscados. Mas essa grande classe aí dos ativos high grade, aí elas têm uma função importante na carteira do investidor. Cara, muito interessante o que você falou. Pelo menos eu acho que é a primeira vez que eu ouço isso aqui, né? Que os fundos de papéis, claro, com exceção daqueles bem arriscados, são mais seguros e mais estáveis do que os de tijolos. É isso? Sim, sim. Eles têm. Por quê? Porque é um título de dívida. Um CRI, né, que é um fundo de papel, ele é um empreendimento, uma construtora, uma empresa que capta recurso, né, e aí ela é uma promessa de dívida, né, uma promessa de pagamento. Então, como tem essa certa previsibilidade e estabilidade, embora seja reajustado por esses índices, né, ou o IPCA ou a taxa Selic, é previsível, né? Quando a gente vai para os fundos de tijolos, por exemplo, eles têm até mais potencial de valorização. Por quê? Porque eles dependem muito da economia. Se você pensar numa laje corporativa, né, que é um escritório, se for um bairro, se for uma cidade que estiver sendo muito demandada, várias empresas crescendo seus negócios e aí buscando aumentar seus escritórios, esse imóvel vai valorizar e esse fundo imobiliário vai valorizar. Então, tem uma dependência muito grande
do movimento econômico do país, só que não tem limite. É diferente de um título de dívida que já é algo pré-acordado. Um imóvel ele pode valorizar por 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Enfim, não existe uma limitação. E aí a gente consegue ver isso, por exemplo, nos shopping centers, né? Os fundos de shopping, eles têm essa tendência clara também, de quando a economia está indo bem, eles vão pagar mais. Quando a economia está indo mal, eles vão não pagar nada ou vão pagar mal. A gente viu na pandemia que os fundos de shopping simplesmente pararam de pagar os dividendos, porque os shoppings fecharam, não tinha receita, tinha até certo ponto ali um perigo de inadimplência dos lojistas. Então os fundos de tijolos, eles têm um maior potencial de valorização, né? Eles têm até essa previsibilidade um pouco menor do que os fundos de papéis, porque tem muitas variáveis aí. A gente vai falar de variáveis econômicas, vai falar de localização desses imóveis, de bairro, enfim. É diferente mesmo. Cara, interessante, né? Inclusive, eu acredito que tem até um preconceito do mercado em relação ao FIIs de papéis, né? Muita gente fala, não, eu só invisto em FIIs de tijolo, é mais fácil de entender e tal. Mas eu acho que é justamente por isso, né? Como você falou, né? Porque as pessoas não entendem muito e acaba achando que é mais arriscado por isso, né? Por não conhecer. Eu confesso que eu mesmo, na minha carteira, só tenho tijolos. Até mesmo porque eu ainda não tive tempo de estudar o suficiente em relação aos FIIs de papel. E eu vejo muitas pessoas falando isso. Eu nunca tinha olhado, analisado por onde você... Essa é a linha de raciocínio. Entendi. Agora. Não, mas sabe que também tem preconceito do outro lado, né? Tem gente que só tem fundo de papel porque paga mais, né? Porque se você olhar um fundo de logística, um fundo de escritório, enfim, eles não estão com dividendo na casa dos 13, 14 ou 15%. Tem fundo de papel que está pagando mais do que a taxa Selic, né? Porque a característica dos contratos desse fundo de papel também. Acho que é mais fácil, realmente, entender o que é um fundo de tijolo do que um fundo de papel. Só que são bem diferentes, né? Então, eu acho que ambos também têm a sua função na carteira do investidor.